Obrigada pela recepção. Obrigada, Paulo. Obrigada, Elder e a Beth, que eu conheço há muito tempo. Os outros que eu conheço um pouco, ainda não. Aí uma coisa, antes de começar, é só para falar, assim, eu sou irlandesa. E na minha cabeça eu falo português sem errar concordância e sem sotaque. Então, se vocês escutem outra coisa, não é comigo, tá? É problema de vocês. Não, eu não tenho esse problema. Então, foi solicitado a falar um pouco sobre a ciência e a formulação de políticas públicas, principalmente porque a gente vem trabalhando um tempo agora, desde que é a época da CAPES, e porque melhorista gosta de dados. Eles, assim, qualquer banco de dados, você dá para a gente, e aí a gente, assim, vamos ver o que isso dá, né? Então, a gente adora mexer nessas coisas, e existe muito dado lá fora que não estão sendo utilizadas para praticamente nada. Então, a gente começou a trabalhar nessas informações e ver como que eles podem ser utilizados de uma forma melhor. Então, assim, o que ciência dá para nós alternativas? A gente estuda ciência para dar para a gente alternativas para solucionar problemas. Mas a política, muitas vezes, ele cria esse conflito entre visões, que a gente tenta usar a ciência para solucionar. A gente também, então, ele usa a política, é quem toma a decisão, normalmente, no fim do dia. Ele é usado para reforçar posições e atende projetos que, muitas vezes, infelizmente, não tem, não tem pé numa ciência de verdade, né? Quando a gente vê, então, quando a gente falta conhecimento, ele torna desafiador a criticar políticas. Então, muitas vezes, a gente precisa da ciência para poder criticar políticas. E esse aqui, então, a gente começou a trabalhar nisso. A gente tem muito artigo publicado, por exemplo, sobre a avaliação da CAPES, que as pessoas não gostam muito, que a gente mostra que a avaliação da CAPES, na realidade, ele não avalia muita coisa, né, no fim do dia. Mas tudo bem. Mas a gente usou os dados para mostrar como que está sendo utilizado. E trabalhar na direção de visões alternativas do futuro. Porque ele abre a mente como que a gente pode, quais são as opções que nós temos para solucionar os problemas, as decisões científicas, conhecimento para perseguir, também são decisões que podem acontecer, áreas de incerteza e ignorância, que nós temos que conviver muitas vezes, problemas que podemos ignorar com segurança. Quais são as decisões que nós precisamos tomar e quais são as decisões que nós podemos ignorar? Porque muitas vezes também nos falta recurso, falta tempo, etc., e nós temos que tomar decisões, e a ciência ajuda a gente a fazer isso. E cientistas, agências e financiamentos têm uma palavra a dizer sobre essas questões científicas. Mas a questão se nós usamos ou não essa palavra. E muitas vezes a gente deixamos de usar essa palavra, que é usar a ciência para tomar de decisão. Tá? E um dos exemplos plenos era a questão de Covid. Muito cedo, assim, foram tomadas decisões que, hoje em dia, com o conhecimento que nós temos, nós não íamos tomar. Porque nós tomamos decisões, cenários e variáveis dos modelos que foram a partir dos riscos da pandemia, mas eles foram focados, muitas vezes, simplesmente na tomada de decisão sobre a saúde da pessoa naquele momento. Não foram consideradas saúde mental, não foram consideradas a questão da economia, não foram consideradas outras questões que, com o tempo, a gente foi vendo. E a questão, então, que a ciência se formou, assim, com o tempo, se formou, então, outras decisões que foram tomadas, mas muitas vezes tarde no sistema. Tá? Então, tem os entes de tratamento de outra doença, tem outras, por exemplo,
vacinação de criança foram deixadas de fora, etc., etc., e tudo isso agora a gente tem que sobreviver. Então, nós temos, por um lado, que a gente conseguiu superar a pandemia, mas, para o outro lado, nós temos um problema de que tudo que foi deixado do lado na tomada dessas decisões, e foram decisões políticas que foram tomadas na época. Tá? Então, a ciência ele faz parte do processo político. E como é que nós, como cientistas, então, coloca a nossa opinião no cenário político? Então, assim, um membro de Congresso uma vez falou, você tem a sua ciência e eu tenho o meu. Qual está certo? Então, nós temos, se a gente tem razão na ciência, como é que a gente vai fazer que nossa ciência é ouvida na tomada dessas decisões? E nós temos, obviamente, um momento nos relatórios de alguns think tanks que são politicamente direcionadas, que não estão muito baseadas na ciência. Eu li outro dia que, por exemplo, na Malásia, não existe jornalismo normal. O que eles usam é o Facebook. E quem posta mais coisa no Facebook é onde estão tomadas as decisões. Então, nós temos que saber que existe, então, a questão de good governance, governo bom, e bom conhecimento. E como é que então, a gente faz que essas duas coisas se acasalam? E, cada vez mais, a gente sabe que ele está ficando mais controverso, porque nós temos todo esse sistema de fake news ou opiniões diferenciadas, e como que a gente sabe que a ciência é bom que vai apoiar essa questão. Então, a aplicação da pesquisa e a difusão de conhecimento tem sido usada para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas nós temos também essa interface do cientista com a questão política, religiosa e ideológica que também nós temos que superar. E, muitas vezes, nós não temos nenhum treinamento em como é que a gente vai fazer isso, que eu acho que, então, que é uma coisa que a gente pode assim, discutir melhor aqui hoje. A ciência, então, ele é importante na questão política, mas ele, muitas vezes, também é posto como sendo supramoral. Além, assim, você não pode questionar a ciência porque a ciência está certa. E, muitas vezes, também a ciência tem posições diferentes. Então, como que a gente também sabe o que é de ciência bom e que a gente não pode também entrar nisso de achar só porque é resultado de uma pesquisa também que ele está certo, porque muitas vezes também que a gente sabe que não é. Tá? Então, quando a gente olha os impactos da ciência, nós temos, obviamente, que a gente é muito acostumada com a questão científica, e que a gente tem, assim, os impactos científicos como instrumental, publicações, colaboração, networks, redes, né? Treinamento de pesquisadores. Nós temos a questão conceptual, como pensamento, maneiras de pensar, e a mudança de paradigmas. Mas nós temos, muitas vezes, também um impacto na sociedade que a gente não considera quando a gente está fazendo isso. E essa foi uma das nossas grandes reclamações sobre as avaliações da ciência. A gente pensa muito nessa primeira parte e esquece dessa segunda parte, que é as decisões políticas, ou as leis, os serviços, os produtos, etc. E uma coisa importante, não sei se vocês sabem, mas 3/4 da produção da ciência no Brasil não é artigo científico. Eles são outros produtos que são ignorados quando a gente fala sobre a importância da ciência. Eles são exatamente esses pontos aqui, que muitas vezes são mais importantes e menos reconhecidos.
E também, então, se a gente olha, por exemplo, esse faz parte de nós publicamos vários artigos sobre esse assunto, nós temos, assim, você vê, na questão de publicação em periódicos. Aqui você vê as sociais aplicadas, humanidades, etc., publica quase nada. Eles publicam muito mais, têm muito trabalho técnico, eles fazem trabalhos na manutenção de museus, na cultura, etc., que eu acho que é absurdo que a gente não reconhece melhor isso. Na agricultura, também, assim, em torno de 40%. Área médica, área multidisciplinar, todos esses, assim, o artigo não é a coisa mais importante, mas é a coisa onde a gente dá importância, né? Aqui, então, é aquele dado, só para você ver, aqui o total de produção é quase 800 mil produtos em 4 anos da pós-graduação, porque o Sucupira é a melhor da base de dados que nós temos. E, se eu olho a questão aqui, assim, mapas, aplicações, cursos, projetos, editoração, obras de artes, patentes, programas de TV, documentos, etc., tudo isso nós fazemos e mesmo nós não damos importância. Na hora que a gente vai para um programa de TV, a gente está, sim, formando a opinião de quem está assistindo aquela. Se a gente dá uma revista, uma entrevista para o jornal, a gente está formando opinião e a gente está usando a ciência que nós fizemos para dar essa opinião. Mas nós mesmos não damos importância para isso. Aqui, então, os serviços, você vê, a agricultura faz mais na parte internacional de serviços técnicos, muito para a FAO, muito para a área médica, por exemplo, dá muito para a WHO, mas eu vou te mostrar agora só isso. Mas você vê, nós temos muito trabalhos para empresas, a gente faz muito trabalho para o Estado. Assim, os estados são os estados de São Paulo, o estado de Rio, o estado de quê? A parte federal, os ministérios. Eu separei um MEC, porque tem áreas que, por exemplo, literatura e artes faz muita coisa simplesmente para MEC, os estados municipais, etc. Então, nós temos, mas cada área tem um foco diferente de que eles estão fazendo. Quando olha aqui, essa está um pouquinho pequena, mas nós temos, essa mais para cá é mais pessoas públicas usam esse conhecimento, e mais para cá, mais privada. Mais aqui em cima, mais embaixo é acadêmica, e aqui em cima é não acadêmica. Então, a gente vê, por exemplo, direito, arquitetura, teologia, são privadas não acadêmicas. E a gente vai aqui, educação, serviço social, ele é mais público, acadêmico, o tipo de utilização. Então, a gente sabe quem é que a gente pode direcionar os estudos que a gente está fazendo. Aqui, na parte de vida, a gente vê, por exemplo, ciência ambiental é mais privada, não acadêmico. Aqui, cadê a agricultura? A agricultura, então, é mais privada, mais acadêmica. Então, a gente sabe quem são as pessoas que estão procurando os nossos serviços. Aqui, então, fiz uma análise de correspondência, para quem gosta de análise multivariadas, né? E olhando a questão de serviços políticos e serviços socioeconômicos em cada área de conhecimento. Então, aqui vê, por exemplo, literatura e artes faz mais para a área municipal e MEC. Agricultura, saúde, faz mais internacional e para os ministérios da agricultura e Ministério da Saúde. E aqui, na parte socioeconômica, você vê que as humanidades faz mais na área confessional e para museus, TVs e privadas. E uma coisa importante que eu acho é que, muitas vezes, nós produzimos uma ciência, mas a gente não sabe traduzir aquilo para que as pessoas entendam. Então, essas áreas aqui,
como as humanidades e sociais, eles têm mais capacidade. Então, muitas vezes, a gente esquece, então, de incluir eles quando a gente está fazendo a ciência, para que eles façam essa tradução para nós. Eu sou péssima nisso, mas, assim, tem pessoas que são bons assim. Então, você vê, também a biologia e a engenharia são muito mais para empresas, trabalham para empresas e organizações sociais, e áreas exatas para o sistema S. Então, nós sabemos quem usamos nossos produtos, a partir dos dados que são produzidos. Mas nós não fazemos nada com isso, né? Quando a gente vê aqui também, nas ciências agrárias, o vermelho são as áreas, agricultura, ciência animal, alimentos e veterinário. Aí você vê que veterinário usa mais as organizações sociais, área federal, ou zootecnia e alimentação usa mais o sistema S, comunicação, e a agricultura, os municípios, estados, as empresas privadas usam mais essa informação. Então, cada área, cada nível de análise, você vê quem pode usar esses dados. Áreas sociais é totalmente diferente, certo? Você vê que eu só coloquei de comparação, assim, ordens religiosas, área cultural, etc. Então, tem pessoas diferentes dependendo do tipo de informação que você está produzindo. E quem são que paga? Você vê, por exemplo, pagando, por exemplo, quem paga para produzir mapas? O WRI segue aqui nas áreas de mudanças climáticas, paga muito. Quando a gente fala sobre capítulos, você vê que é a CAPES, MPQ, editoras, né? As apps são as próprias universidades quem paga, mas artes cênicas, teatros e SESC, ou nos trabalhos em jornal, são revistas e jornais mesmo, a música, SESC, cultura, escolas e artes. Então, nós temos pessoas também que pagam para produzir esse conhecimento. Então, assim, como que a gente vai aumentar, então, a visibilidade que a gente está fazendo para que eles podem usar para mudanças assim, nas suas atuações? Então, o que eu fiz? Então, essa foi a sugestão a gente conversou semana passada, não foi, Paula? Eu peguei no Saival, que é a plataforma do Elsevier, eles têm lá o impacto política, eles têm uma questão que é o uso da ciência de uma instituição no impacto em produção de documentos políticos, certo? Então, o que eu fiz foi isso, eu peguei. Foi o FMG, o URGS, a USP, o FRJ, Ohio State, Edinburgh, UC Davis, Purdue e Wageningen. Assim, eu não fiz mais porque eu não tinha mais tempo, né? Mas o que você vê? Quando eu falo sobre a porcentagem de documentos de uma universidade que é usada para uma política pública, você vê que os brasileiros são muito baixos, menos que 4%. Então, as produções que nós estamos produzindo não estão sendo usadas para políticas públicas. Mas, quando eles estão usados, multiplica seu fator de impacto por até 40%. Aqui, o Wageningen, assim, você vê, o Wageningen aumentou assim 100%, assim, ou não aumentou, ele ficou do mesmo jeito. Ele tinha 20% dos seus documentos estão sendo utilizados para políticas públicas, mas não faz diferença no seu impacto. No USP, por exemplo, só acho que 4,4% usado, mas você multiplica quase 500% o impacto. Então, quando eles estão usados, eles estão sendo realmente mudando o impacto, eles têm um impacto político em cima daquilo que está sendo proposto. Só que são muito poucos comparados com outras universidades. Então, por que isso está acontecendo? Eu acho que é uma coisa que nós podemos conversar. Aqui, então, a área de conhecimento. Então, áreas maiores são... Todos eles são
medicina, agricultura e o ambiente. Em quase, você vê os mais altos em quase todos eles. O FMG e o USP são medicina. Mais tarde, separa a agricultura da USP, mas, assim, porque aqui ia aparecer tudo na agricultura, eu não coloquei. Mas você vê, então, são as áreas que têm interesse na questão de formação de políticas públicas a partir desses dados. Agora, nós vamos ver algumas das razões por quê. Tá? Aí eu falei assim, será que porque os artigos são open access que eles são mais usados? A resposta é não. Porque você vê aqui, olha aqui, o Edinburgh e Wageningen, eles têm mais o híbrido, publicação híbrido, de que necessariamente, por exemplo, que os brasileiros. Então, eles estão publicando em closed access e não open access. Aí, assim, por quê? Porque na open access no Brasil, a gente tem uma tendência de publicar nas revistas Cielo, ou em revistas, talvez, em português ou de baixo impacto. Então, a gente é preferível publicar em revistas fechadas de alto impacto, Q1, de que revistas de baixo impacto, mesmo sendo open access. Tá? Quando olha os artigos que estão sendo publicados, você vê, o PLOS ONE, The Lancet, o Proceedings of the National Academy, o Scientific Report, esses são os maiores. Então, assim, o Brasil também está publicando aonde é que os grandes, onde estão sendo citadas. Só que, assim, o somatório lá embaixo, a gente tem mais em revista pior. Tá? Quando a gente olha quem usa, assim, você vê, mesmo o Brasil, nós temos intergovernmental institutions, como World Health Organization, como o FAO, eles estão quem está usando essas informações. O maior utilizador é o governo dos Estados Unidos e o European Commission e do UK. Eles são maiores e até, por exemplo, aqui, o SPIAG. Então, eu separei só a parte da agricultura. Você vê, 28% dos documentos que estão citados em documentos políticos são publicadas pela USPIAG. Então, assim, quando estão citadas, são bem citadas. Agora, como é que a gente aumenta essa porcentagem aqui? Aí, esse aqui, então, é quem usa. Você vê, então, aqui forem o intergovernmental, por exemplo, ou os IGOs, esses são os países, mas aqui são mais específicas. Então, Guidelines in PubMed, World Health Organization, Publications Office of the European Commission, the World Bank, FAO. Aí você vê aqui, o SPIAG está sendo usado na FAO e OECD. Tá? Maiores, a USP está sendo mais usada pela WHO, obviamente, porque é outra área, área geral de conhecimento. Mas, então, assim, tem pessoas lendo e utilizando, mas nós temos que aumentar, porque são 4% versus 20% do Wageningen, por exemplo. Quem usa no país? Então, esse aqui, olha só. Por exemplo, IBAMA, do Brasil, só citou em 10 anos 2 artigos da USP. E os 2 artigos eram a AG e da USP, nos seus documentos políticos. O IPEA usa mais. Você vê aqui, 162 da USP. Mas, olha só, Cuba citou 172, ao governo do Cuba. Se a gente olha o governo do UK, eles usaram, por exemplo, o Brasil citou 69 e o UK citou 107. O que isso significa? Que o governo brasileiro não está usando publicações brasileiras na formulação das suas políticas públicas. Por quê? O que é que nós estamos fazendo errado, que nós não estamos produzindo conhecimento para o nosso próprio país? Que é uma pergunta que
Vamos ver, porque você vê aqui, ó, o UK ele usa do Edimburgo, ele usa do Wageningen, ele usa do Ohio State, tudo, e ele usa do Brasil. Nós temos que ver por que isso está acontecendo, como que a gente pode aumentar isso. Tá? O número de autores. O Brasil tem uma tendência de ser citadas quando ele entra desses mega artigos, certo? Com assim, até 100 ou de 1000 autores. Tá? Aqui é o FMG, você vê, por exemplo, é 5%. O FMG publica muito mais na área de medicina, tem que lhe dizer. Tá? Então, essa também é uma questão, assim, porque também esses mega artigos também são aqueles artigos do mundo inteiro, em vez de ser aqui do Brasil. Então, por que também não usa, não tem, por exemplo, você vê aqui, Purdue, 88% tem menos que 10 artigos, 10 autores. Então, assim, nós temos aqui umas incongruências nesse sentido. Tá? Com quem é bom colaborar? Aí, assim, aqui não tem segredo. Harvard, Oxford, Imperial College, Johns Hopkins, esses são, assim... Então, nós temos também a questão de prestígio. Quando eles são citados, eles são aquelas que as pessoas vão atrás. Eles têm um nome. Como que nós podemos entrar no clubinho para que nós estamos também sendo citadas nesse sentido? Tá? Aí, o que eu fiz? Eu peguei os artigos que foram citados para ver com quem é bom fazer a colaboração. Esse é um programa chamado VozViewer, gente, ele é fantástico. Eu faço tudo meus alunos fazer sua revisão bibliográfica nessa agora. Porque ele faz mapeamento, ele te dá os grupos de pesquisa, ele dá as áreas de conhecimento, ele faz toda essa análise para você. E aqui eu fiz análise dos documentos políticos produzidos por vocês. Tá? Então, obviamente, a USP parece como sendo parte forte e que a gente vê grupos. Nós temos aqui, vermelho, o grupo dos brasileiros. Tá? Aqui nós temos o grupo dos europeus e aqui a gente tem o grupo dos americanos. E você vê que eles são bem distintos grupos, eles são cores diferentes, e clusters diferentes. Então, eles estão sendo utilizados de formas diferentes o conhecimento quando a gente faz a colaboração com eles. Quando eu vejo citação, o mais claro tem mais citação. Então, você vê, onde que é mais claro é basicamente os europeus. Tem alguma coisa aqui, assim, aqui é Lincoln, Arizona, que também são são americanos, mas tem também não, aqui a maior parte é americano, não Minnesota, etc. Mas os europeus são mais. Mas por quê? Você vê, CSIRO, que é australiano, INRAE, tudo aqui, então, nós temos muito, então, que, por exemplo, é perto da FAO, às vezes é perto do WHO, é perto, então, é mais possível a utilização deles. Agora, o que eu fiz aqui que é diferente? Sim. Então, esses são quem usa, esse aqui é quem colabora. Desculpa, aquelas são as instituições, aqui são os países. Aqui, a gente vê também Alemanha, Canadá, Suécia, a gente vê eles são maiores, então tem mais colaboração. Aqui são os sul-americanos, e aqui são os europeus, e aqui a China está no meio. Tá? E aqui você vê mais, de novo, mais claro, mais amarelo, mais citação. E aqui a gente vê também Austrália, Suíça, etc., são melhores em termos se a gente quer que as nossas publicações são utilizadas para finalidades políticas. Tá? Publica com quem, então, você vê, cada um na sua... O Brasil publica com o Brasil, os Estados Unidos publica com os Estados Unidos, e os outros, cada um publica dentro da sua
da sua bolinha. Mas, assim, então, não é questão do país. Então, é uma questão de como que a gente entra nesses países com as publicações deles para aumentar a nossa finalidade. Tipo de documento, maior parte, é artigo. Mas você vê aqui, por exemplo, em Edimburgo, que tem em torno de 10% dos seus artigos, eles têm muita mais revisão. São aqueles artigos de revisão que estão sendo citados, em vez de ser necessariamente artigos. Mas a USP também tem, nesse caso. Aí a questão, então, deve ser que ninguém sabe que eu existo, né? Porque, para ser incluída no Clube da Bolinha, eu tenho que saber que eu existo. Então, tem esse artigo que foi publicado no PLOS ONE, eu acho que uns 2 anos atrás, que mostra a utilização de redes sociais, de formas de comunicação de conhecimento. Tá? Então, todos nós fazemos isso aqui. Jornais acadêmicos em pessoas. Nós temos esse aqui, Secretaria de Comunicação, Serviços Noticiários Especiais, jornais, que tem alguns. Agora, quando a gente vai para a mídia social, a gente faz praticamente nada. Então, talvez esse é um dos lugares que nós temos que fazer uma atuação melhor para que haja mais atenção em cima de que a gente está fazendo. E eu sei que eu tenho um Twitter, e eu não tenho a menor ideia como usar, e eu não tenho interesse. Porque é aquela coisa do tempo inteiro, assim. Mas, assim, nós temos que tentar, assim, colocar a nossa cara à tapa nesse tipo de mídia para chamar a atenção. Tá? Então, o uso dessas redes sociais, cada um deles tem uma finalidade diferente. Assim, o LinkedIn é tipo uma sala de entrevista, né? O Twitter é uma sala de café, Facebook um bar na sexta-noite, Instagram, áudio de fotografias, Pinterest, quadro de aviso, Snapchat, sala de fofoca, YouTube, um depósito, um Tumblr, uma sala de psicólogo. Então, dependendo da informação que a gente quer transmitir, a gente pode usar formas diferentes de transmissão dessa informação. Lembrando que a comunicação ele é de ambos os lados, tanto da academia para a sociedade e sociedade para a academia. Então, nós temos que também criar esse tipo de comunicação de via dupla. Tá? Então, nós temos que, como que a gente aumenta o uso, nós temos que tomar decisões dentro dos nossos projetos, como e quando nós vamos colocar essas informações e como que a gente coloca essas informações à disposição. Tá? Então, decisões tomadas bem cedo no processo científico vão levar a que essa informação vai ser utilizada. Determinando os limites de uso dessa ciência para a política é importante. E nós temos que também colocar os nossos resultados em termos políticos para que as pessoas entendam. Porque, se a gente não faz isso, ninguém vai utilizar. Se a gente faz um artigo científico, os políticos não vão ler. Então, como é que a gente vai colocar isso para eles? E o que eles estão precisando para utilizar essa informação? Então, a ciência ela informa a política como a sociedade e o ambiente funcionam. Ele contribui para chegar a políticas sensatos, que a gente quer mais de sensatos. Humanidades gostam de estabilidade, que também que pode levar a desempenho econômico, e como a política pode criar leis que produzem estabilidade e tem mais oferta de benefícios para a sociedade. Então, só para terminar, os homens não precisam prestar atenção, isso é só para as mulheres, tá? Aí a questão, então, quando a gente fala sobre o que a gente quer, quando a gente vai formular uma ação para utilizar como que nossa ciência é usada na política, eu dou esse como um exemplo. Aí eu falo assim, eu quero o homem perfeito. Tá? Aí, quando eu falo que eu vou dar um homem perfeito, aí eu vou descrever ele. Assim, eu falo, não, assim, imagina, assim, o que eu quero?
Assim, qualquer um, né? Assim, mas assim, aí eu imagino o que eu quero. Quando eu falo o que eu quero, aí depois eu vou ter que colocar assim no meu projeto como é que eu vou fazer isso. Aí eu falo assim, olha, eu gosto de sorrir, rir, me dar abraço, me escuta, me dá presente, assim. Então é isso que eu quero, assim, baseado naquela em cima, tá? Só que não. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Então, como que eu casalo essas duas coisas, a ciência com o resultado que eu quero em termos políticos, tá? Senão vou terminar desse jeito assim, tá? Então, assim, eu espero que dê um pouco de motivação para vocês discutir esse assunto, tá? E muito obrigado.